Glória a Deus. Quem pode dar glória, aleluia, a Jesus nesta noite, por esta oportunidade tão sublime de estar na sua casa. Nós podemos sentir a sua presença e a sua graça aqui neste lugar. Não, vou falar de novo, nós podemos sentir a sua graça e o seu poder aqui neste lugar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Levíticos capítulo 6, verso de número 13. Nós não temos hoje nossos visitantes, só temos nossos irmãos que congregam aqui conosco. Tendo em vista também a justificação também do irmão Jalisson, que não está conosco, por conta também de hoje não estar com seu veículo, ele mora um pouco longe daqui da congregação. Também não me justificou mencionando a situação. Demais também nosso irmão Valdomiro, que está em trabalho. O irmão Valdomiro também ingressou conosco na semana passada, conosco aqui na congregação Barcelos. E assim é importante, os irmãos que têm suas funções, seus ofícios, é importante nós termos então ciência, a liderança, a fim de que possamos, se for um culto, um outro culto a qual então exige dos irmãos também a sua presença, nós podemos também remanejar assim com a sua justificativa. E graças a Deus que está bem calor hoje também, né? Graças a Deus passamos uma temporada de muito frio, mas graças a Deus o dia de hoje está muito bom, muito bom. Eu me atrapalhei hoje no carro, eu era para ter trazido a minha Bíblia velha, marronzinha, mas eu trouxe essa aqui, né? Com uma outra versão. Até o meu celular, que poderia ter a versão corrigida, né? No fim acabei botando para poder gravar dentro da página da congregação Barcelos. Essa aqui é corrigida? É corrigida. Só pelo desenho aqui. A minha é atualizada. Então fica difícil. Eu estudei o dia inteiro, quase que na corrigida. Aí eu peguei e botei no carro essa aqui. Só o Pai para dar graça, né? Então tava as minhas anotações, tudo, deixei tudo. Levei um outro caderno no lugar do outro, né? A gente anota, gosta de anotar. Mas vamos ver o que vai sair desse vaso aqui, porque a gente não decora muita coisa. A gente lê aqui, enquanto está olhando para os irmãos, a gente está com um olho no peixe e outro no gato, entendeu? Vocês vão entender? A gente está olhando aqui, está olhando para os irmãos, está pregando, está olhando, está lendo e pregando, está olhando para os irmãos. Agora eu fiquei assim só. Entendeu como é que a gente é limitado? Vamos ver. Botei no grupo fazer o quê, né? Vamos lá. Levítico 6, verso 13. Eu vou acompanhar com a leitura da Bíblia do irmão William e vou acompanhar com a minha, aberto em outro texto. Já para mim ficar, pelo menos com 2 versos. Se eu conseguir pregar em 2 versos, vamos embora. Vamos lá. Verso 6 de Levítico. Melhor, capítulo 6 de Levítico, verso de número 13. Que diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ponto e vírgula. Não se apagará. Ok? Vou ler aqui. Diz o quê? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Ok? Meus irmãos, a partir deste texto lido, a partir da menção feita ao fogo que arderia sobre o altar do holocausto. Quando nós falamos do culto, do serviço, do ofício que ocorria no tabernáculo, chamamos de tabernáculo, a tenda móvel que, no entanto, confeccionou Moisés. E o seu povo era guiado de um lado para o outro. A tenda móvel ou tabernáculo deixou de existir
quando então foi inaugurado o Templo de Salomão. Aí não se falou mais em tabernáculo móvel. Ainda que, não obstante, no Novo Testamento, por várias vezes, vai falar de tabernáculo. Você já pode perceber em algumas leituras que Paulo vai mencionar, vai dizer: se esta casa deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um templo dos céus, não feito por mãos, mas divinas. Fala de tabernáculo. Tabernáculo também pode se dizer templo. É a mesma coisa. Porém, no dado histórico, se você for falar, tabernáculo é a tenda móvel que então confeccionou Moisés. Nessa tenda móvel existia, no entanto, as peças, utensílios dentro do tabernáculo. Existia a pia do lavatório, o altar do holocausto, logo em frente, no pátio, na entrada do pátio do tabernáculo, estava o holocausto, estava a pia do lavatório. Dentro do santo, que é um local onde que se dava somente acesso ao sacerdote, somente o sacerdote entrava, tinha, no entanto, o candelabro, tinha o altar do incenso, e depois, um último compartimento, que havia ali, a Arca da Aliança. E naquele lugar, somente o sumo sacerdote, ou seja, o líder religioso da nação, somente ele poderia entrar uma vez por ano para fazer o sacrifício de propiciação de todo o povo, uma vez por ano, na virada do ano. Agora vamos prender nossa atenção sobre o altar do holocausto. Em Êxodo 27 vai falar de maneira mais detalhada a respeito deste altar, que era feito de madeira de acácia. Se não me falha a memória, né, de 1,50 m de altura, de largura e comprimento 2,50 m. Deu para lembrar. Tá? Madeira de acácia, uma cobertura de bronze, pesada. Bem, agora, especificamente, se nós detalharmos o texto, a partir do verso 8, veja que no verso 6, nos dá uma lista, nos elenca uma lista de sacrifícios que ocorriam em Israel, ou no meio dos hebreus. Não em Israel propriamente dito, porque o povo de Israel estava no deserto. Então, o povo hebreu, então, estava agora com ordens de realizar sacrifícios, propriamente dito, pelos sacerdotes. Não poderia ser realizado por nenhum homem de qualquer outra tribo, senão pelos sacerdotes. Já é uma requisição. Já é um pedido, uma requisição de Deus para o povo de Israel. Os levitas, os sacerdotes, teriam este ofício. Então foi determinado, pré-determinado, este requisito. Tinha que ser da tribo de Levi para, então, trabalhar no tabernáculo. Os levitas, por sua vez, não tinham um local geográfico no território de Israel para morar ou residir. O Senhor vai dizer nos Salmos, dizendo para eles, os levitas, da tribo de Levi: eu sou a vossa herança. Porque herança fala de terra. E todo homem queria terra, todo homem queria herança, todo homem queria uma moradia. Porém, os levitas não tinham. A única coisa que eles tinham é um serviço no templo. Preocupados com isso, o Senhor diz para eles: eu sou a vossa herança. Ok? Veja. O que é importante, porque aqui é uma tipificação do culto que Deus predeterminou para o povo de Israel. Qual era a parte que compreendia ou que contemplava o povo em geral? Levar a oferta. E como é que era esta oferta? Bem,
quando falamos especificamente do verso 13, no verso 8 está falando aqui do sacrifício de ofertas pacíficas. E o que significa sacrifício de ofertas pacíficas? Ou sacrifício de comunhão? Olha como é muito importante, porque uma coisa liga na outra. Sabe por quê? Porque se nós entendermos isto aqui, vamos entender o que quis dizer a mulher samaritana para Jesus, quando, porém, contudo, foi revelado a sua vida pregressa de pecado. O que ela disse para Jesus? Senhor, nossos pais adoram, olha a palavra, olha o verbo, nossos pais adoram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. O que Jesus disse? A salvação, é claro, vem dos judeus. Porque eles fazem certo, porque o culto deles está correto, está nos ditames corretos. Porém, nem aqui, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Tá, mas, pregador, o que significa adoração aqui? Bem, a gente estudou um pouquinho lá, né? Bem, eu já tinha dado uma pincelada. Vem do grego, latreia, vem do hebraico, avodá, que significa serviço. Sabe o que é o serviço? Trabalho. E o trabalho deveria ser realizado todos os dias pelo sacerdote. Quando, no entanto, aquela mulher pergunta para Jesus, aonde que eu devo adorar? Ela estava dizendo, propriamente dito, em contrapartida, dizendo, aonde que eu devo servir? Aonde que eu devo oferecer sacrifício de ofertas pacíficas, ou sacrifício de uma oferta de comunhão? Porque quando ela oferecia esta oferta específica, logo em contrapartida, ela obtinha a comunhão com Deus. Eu acho tão interessante que tudo o que acontecia no Antigo Testamento aponta para Cristo. Porque o pedido era um cordeiro ou um carneiro de 1 ano, macho, sem mancha. Olha bem, presta atenção nessa parte, sem mancha. Veja como os sacerdotes, quando foram olhar para Jesus, para acusá-lo injustamente, eles não tinham uma sentença, eles não poderiam ter poder de crucificá-lo ou de matá-lo, porém o lançaram para Pilatos e Herodes. Os mesmos olharam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e disseram, não vejo nele mal algum. Ou seja, porque ele era sem mancha. Não, você não entendeu, você fica olhando para mim. Não. O que o pastor falou? Cordeiro sem mancha é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tem defeito, é Cristo. Ele que não tem defeito. Aos Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, está dizendo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós, sem pecado, se ofereceu em remissão, em redenção, por todos nós. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, verso 8, e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão. Arão seria agora o sumo sacerdote, designado por Deus, para servir no templo, para dar ordem, e também estar juntamente com os sacerdotes, a importância relativa ao culto neste momento, nesta época. Então, a Bíblia vai dizer no verso 9, dá ordem a Arão, seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado toda manhã até pela tarde, e o fogo arderá nele. Agora, eu vou fazer uma pergunta, logo no final, atentando para o verso 3, fazendo-lhes uma pergunta. Eu já vi gente dizer, e muitos, falaram o seguinte,
que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Como se fosse uma promessa. Mas é promessa? É promessa? Fala, tenha coragem, igreja. É promessa? Não é promessa, é mandamento. É bem diferente. Porque o primeiro fogo que foi derramado no céu foi pelo menos o que eu me lembro, em Levítico 9, versículo 24, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto. Dali por diante, o sacerdote tinha a responsabilidade da manutenção no fogo do altar do holocausto. Então não é a promessa. Tem muita, não, irmão, a igreja... Irmão, se nós que somos igreja não manter o fogo do altar aceso, não vai adiantar tirar esse texto como se fosse promessa, porque não é promessa, porque não é responsabilidade de Deus, porque o fogo Deus já mandou, o fogo Deus já deixou. Quem tem que fazer a manutenção desse fogo somos todos nós. Nós que temos que fazer a manutenção de quê? Carregar a lenha, porque o sacerdote tinha que carregar a lenha toda manhã, preparar e colocar em ordem o culto, o sacrifício. Para quê? Para que tudo ocorresse de maneira ordeira, para que tudo pudesse ocorrer de maneira rotineira e normal, e que não saísse daquilo que era comum, da qual Deus pediu e solicitou. É solicitação do próprio Deus do culto levítico, que é uma tipificação do nosso culto. Veja que tinha uma ordem estabelecida, o sacerdote, veja no verso 10 que é mais interessante, que me chamou a atenção. O sacerdote vestirá sua veste de linho. Em Apocalipse, a veste de linho significa a justiça dos santos. Então o sacerdote vestiria sua veste de linho e colocaria a cinza junto do altar, ou do lado do altar. Ele extrairia esta cinza, que não era proporcional ao sacrifício, mas se acumulasse esta cinza sobre o altar, será que se o sacerdote jogasse a lenha naquele altar, o fogo ia prender? De maneira alguma. Tinha que todos os dias oferecer o sacrifício, tirar a cinza do altar, colocar o altar em ordem novamente e manter o fogo aceso. O fogo não podia apagar. Enquanto tinha uma lenha queimando, tinha outra lenha para poder colocar no altar. Enquanto o fogo estava pegando sobre a lenha, tinha cinza para extrair do altar. Enquanto a cinza estava do lado do altar, o sumo sacerdote vestia de outras vestes. Ele tirava a sua veste de linho, colocava vestes mais rudimentares, vestes mais simples. Para quê, pastor? Para tirar cinza, tirar do meio do arraial, porque cinza não pode ficar no meio do povo. Cinza tem que ser jogado para bem longe do povo, porque a Bíblia vai dizer que, no entanto, o sacerdote tirava a cinza e colocava no local cerimonialmente limpo. Ou seja, o sacerdote não poderia estar vestido de linho enquanto carregasse cinza, e não poderia estar vestido de vestes rudimentares enquanto estivesse oferecendo a oferta. Ah, não deu tempo, não. De linho, calma. Por isso tinha o sumo sacerdote. Calma, não é desse jeito não. Bota a vestimenta de linho. Vai oferecer a oferta? Vestimenta de linho. Vai tirar cinza? Vestimenta rudimentar. Vai tirar cinza? Continua com a vestimenta de linho, coloca a cinza junto do altar. Mas aí, aonde é que eu deposito a cinza? Fora do arraial. Peraí, eu não ouvi, não entendi. Deposita a cinza onde? Fora do arraial. Tira do meio do povo. Oh, glória. Sabe o que significa, irmão William? Que mesmo que a oferta seja sem mancha, e que o sacerdote esteja bem ornamentado,
ele ainda tem cinza. Ele ainda tem cinza. Ele precisa tirar a cinza. Porque este processo desse trabalhar do culto é um processo de santificação para as nossas vidas. Porque se olharmos para aquilo que Paulo escreveu, verso 1, capítulo 12, que ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, na versão que nós pegamos, na extração do original, diz o quê? Ali, porém, quando nós lemos na nossa versão, está como culto racional. Mas, na versão que nós extraímos do grego, da palavra que foi escrita, ao final está escrito: esta é a verdadeira adoração. Nesta mesma versão, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, ele está dizendo: eu vos imploro, irmãos, igreja, aos romanos, eu imploro para vocês, como vosso pastor, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Apresentei santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia. Por isso que nós, talvez eu poderia passar o passo final, a etapa final, mas como poderei fazê-lo se, no entanto, não apresento as etapas que são cruciais e importantes para a nossa vida cristã, para nós chegarmos lá? Aleluia. Como? Como fazer? Como praticar? Como cumprir? Que está na palavra. Bem, Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo de número 8. Veja que eu falei que o sacerdote deveria se despir das suas vestes de linho para poder tirar a cinza que estava do lado do altar e tirar fora do arraial. Lembra? Ele tinha o quê? Que fazer o quê? Botar vestes rudimentares. Se despir daquelas vestes e quando oferecesse oferta, colocar as vestes de novo. Olha o que Paulo vai dizer. Parece que Paulo está olhando para o sacrifício, está olhando para o sacerdote. Olha como a Bíblia se completa uma na outra. Parece que uma coisa liga na outra. Parece que eu vejo quando Paulo começa a escrever a próprio punho esse texto. Eu imagino Paulo sentado olhando para o sacerdote oferecendo o sacrifício e cumprindo todo esse procedimento de sacrifício sobre o altar do holocausto. Aleluia. Cumprindo todo esse procedimento. Porque ele vai dizer no verso 8, dizendo: despojai-vos ou despii-vos igualmente de tudo. Paulo vai dar sequência da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, torpe. Não mentais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Oh glória, é o mesmo que o homem retirasse a cinza do seu altar, e o altar é o seu coração, e aí o seu coração voltado para Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável, porque já não era mais saciável para Deus, não era mais satisfação para o Deus Pai, o sacrifício que era realizado anualmente pelo sumo sacerdote, porque uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário e entrou no santuário, não há mais necessidade de qualquer repetição de sacrifícios. Sabe o que precisamos? É de santificação. O que precisamos nesta última hora é santificação. Porque ao mesmo tempo que você se limpa, o inimigo quer te sujar. Ao mesmo tempo que você está pregando, o inimigo quer te lançar em lamaçais de pecado. Ao mesmo tempo que você está se colocando na presença de Deus, você está orando na presença de Deus, você tem que estar atento, porque o inimigo quer sujar as suas vestes. O inimigo quer lançar você fora do padrão da qual Deus quer que você esteja. Por isso que havia uma ordem, por isso que havia os ditames, por isso que havia os preceitos. Ora,
Eu ainda falei na escola bíblica, nesta última oportunidade, porque o judeu ele estava tão acostumado a regras, ditames, preceitos, que ele até tinha que desfazer de muita coisa. Até Paulo escreveu, eu vou ter que me desfazer de todo esse negócio, porque está pesado demais. Mas, se olharmos para a nossa cultura brasileira, ocidental, melhor dizendo, nós temos uma cultura totalmente diferente. Não estamos acostumados com regras, não estamos acostumados com ditames, não estamos acostumados com os procedimentos que Deus requer de nós. Até na verdade somos muito light. Até na verdade somos muito descansados, acomodados. E não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Não oramos como deveríamos orar. Não jejuamos como o Senhor pedia que nós deveríamos jejuar. Eu estava ainda com um documento que não foi inserido no Novo Testamento, chamado de Didaquê, que tinha os dias de jejum dos cristãos e dos judeus, até os fariseus. Até os fariseus jejuavam 3 vezes por semana. E Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, você já sabe o que tem no resto. Não fui eu que disse, foi Jesus que falou. Então, é responsabilidade de Deus de manter o fogo ou de eu de manter aceso? É minha responsabilidade. Eu devo orar, eu devo buscar, eu devo fazer a diferença, eu devo tomar iniciativa, eu devo ser o sacerdote deste século, no lugar aqui na Barcelos, junto com os meus irmãos, junto com aqueles que estão do meu lado, em nome de Jesus, nós vamos botando lenha no altar, e o altar continuará aceso, fogo vai ser mantido sobre esse altar, mas enquanto estivermos no clamor, na graça, na presença de Deus. Aleluia! Oh Espírito Santo! Oh Espírito Santo! Chega o momento de nós nos movermos, de nós crermos, porque, mas a igreja passada fazia, tinha acontecer, claro que tinha, sabe por quê? Porque todo o povo estava orando, o pastor demandava um momento de oração, todo o povo estava junto. Eu falo isso porque eu tenho 35 anos de idade, 35 anos, rodando banco de igreja, sem sair um segundo nem para a direita nem para a esquerda, sem levar uma disciplina, pela misericórdia e graça, não é por mérito nosso, mas pela misericórdia que Deus nos mantém firmes, porque oferta, proposta, manjar, o inimigo manda todo dia, e você tem que dizer não, 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 não e não. Não, 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 não e não. Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Por que mulher? Por que, irmão? Por que, rapaz? Não, porque eu tenho que estar vestido de linho, porque hoje eu vou oferecer oferta ao Senhor. Oh, glória. Hoje eu tenho que estar vestido de linho, eu tenho que estar limpo. Eu tenho que estar limpo. Eu tenho que estar purificado. Santificação. Se tem algo que, no entanto, quando nós somos chamados pela graça, tem muita gente que diz que nós não precisamos fazer nada. Irmãos, você não precisa fazer nada para se salvar. Veja que eu falei que o fogo desceu do céu. Em primeiro ponto, em primeira instância, o fogo desceu do céu. Então, a salvação desceu do céu também. Só que a manutenção da graça, a manutenção da salvação, porque existe aquela salvação que vem do céu sobre nós, mas tem aquela salvação que nós cooperamos com a graça que é advinda do céu. Aleluia. Aleluia. Tem a graça operante. O que é a graça operante? A graça que vem do Pai. E a graça cooperante? A graça cooperante é aquela que eu participo, aquela que eu estou cooperando com a salvação. Eu estou sendo moldado, eu estou sendo transformado. Não estou sendo moldado segundo os padrões do mundo, segundo a visão do mundo, segundo o gosto do mundo, mas segundo aquilo que Deus tem para a minha vida. Veja, rogo-vos, pois, irmãos, volto para lá, para Romanos. Vamos lá, vou ler aqui porque...
Parece que quando está calor a gente fica um pouquinho mais enérgico, né? Então a Bíblia fala no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na tradução que nós... eu estava com um caderno, só Jesus para dar graça. Mas transformai-vos constantemente, não para nunca. Aleluia. Sabe, é todo dia você lutando contra a sua carne, lutando contra os seus pensamentos, porque a tua carne quer te derrubar. Não é o teu irmão, não é o pastor, não é o líder, não é o amigo, não é o irmão, não é a mãe, não é o pai. É a tua carne, é a tua mente que te derruba. Aleluia. A tua mente que te ilude, que planta uma ilusão na tua mente e faz com que você não seja o padrão da qual você tem que ser diante de Deus. Aleluia. Aleluia. É a tua mente que te engana. Aleluia. Estou bem, tá bem. Vai então. Deus te abençoe. Não sou eu que posso dizer diferente. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vá adiante. Hoje é um dia mais sério? Claro, é um dia mais sério, geralmente. Mas nós temos que vencer as batalhas. Primeiro a batalha da nossa mente. A nossa mente nos engana, nos ilude, nos atrai por caminhos que, porém, nos parecem saudáveis, salutares. Porém, contudo, nos leva para caminho de ruína. Aleluia. Quantos perderam, irmão William? Quantos pregadores perderam a sua bênção por dar conversinha? Aleluia. Por dar conversinha para alguém que estava, de repente, flertando com ele ou com ela. Quantos? Porque brincaram com a santificação. Quantos? Porque é muito light. Não, Deus é amor, tá? Mas e aí? Cadê a retribuição? Cadê a minha ação? Cadê a minha cooperação? Cadê a minha santificação? Cadê meu jejum? Cadê minha oração? Cadê a minha vigilância? Aleluia. Eu não preciso de vigilância? Aleluia. Óbvio. Claro, preciso de vigiar, aleluia, de orar, de clamar, pedir a Deus graça, misericórdia. Deus me ajuda. Porque todos nós sabemos que por nossas forças não conseguiríamos vencer. Não, nenhum de nós, ninguém. Eu não poderia vencer sem a graça do Altíssimo. Porque, irmãos, pela graça e misericórdia, fiz um trato com a igreja. Eu vejo que a igreja veio. Mas por que eu fiz um trato? Porque precisamos nos santificar. Porque se eu não ensinar o povo a se santificar, minha missão não foi cumprida. Se eu não ensinar que você tem que às vezes virar o pratinho de manhã, negar o cafezinho pretinho, aquele gostoso, aquele cafezinho, sabe aquele cheiro que bate lá na alma, que se tu não tomar fica com dor de cabeça? A Jana ainda tem esse mistério aí também. Mas fomos lá para o Chile, ficamos quase que uma semana sem tomar o café. Lá eles não tomam café, é só o tecito. Irmão, tecito para chá, tecito para cá, e tá, e assar, sim, irmão, tchau. Bem, eu me acostumei com o tecito, não? Tecito para cá, tecito para chá. Então, que bueno, irmão. Então, um abraço, bendiciones. Bem, a Jana ficou comigo uma semana, estou com dor de cabeça, Márcio. Eu olhei para o irmão, tem um cafecito em polvo? Ou seja, um cafezinho em pó? Tenho, irmão. A Jana tomou, passou na hora. Entendendo? É um remédio. Porque uma já estava uma semana também, né? Estava no sacrifício a varoa, né? Estava no sacrifício. Mas é isso, irmãos. Tem coisa que vai doer. Tem coisa que dói, que machuca. Mas é necessário.